Boa noite a todos. Então, a gente vai começar a nossa terceira aula do curso básico de Educação Financeira e o foco de hoje vão ser os fundos imobiliários, né? Os FIIs, são bem conhecidos aí na área de investimento, que o pessoal gosta muito como alternativa, principalmente ao aluguel de imóveis tradicionais. Então, é uma forma de você investir no mercado de renda variável. Então, essa primeira experimentação na renda variável, sem aquela emoção das ações, né? Sem aquela variação um pouco excessiva das ações. Então, os fundos imobiliários eles são caracterizados justamente pela sua maior robustez, né? Menor volatilidade. Então, muitos investidores de conservadores a moderado gostam muito deles, tá? Já aqueles que são muito arrojados não gostam muito justamente por conta disso. Aqui você preza ainda, o ponderador maior continua sendo a segurança, continua sendo a estabilidade, não ganhos exorbitantes. Aqui o ganho ele já consegue ser maior do que o da renda fixa, tá? Do que normalmente qualquer uma daquelas opções, mas, de novo, ele está sempre sendo comparado como se você fosse comprar uma casa para alugar, tá? Então, é claro que tudo tem suas vantagens e desvantagens, né? Mas normalmente quem já teve imóvel, quem sabe dos aspectos negativos de ser proprietário e estar alugando, vê o fundo imobiliário com bons olhos. Eu, particularmente, eu gosto dos fundos imobiliários justamente por conta disso, embora também goste de ter imóvel para alugar. Mas aqui você tem uma série de praticidades que no imóvel tradicional você não teria, tá? Então, como sempre, não é recomendação de compra. Hoje a gente vai começar a fazer uns exercícios, né? Então, eu peguei um ali bem educativo, mas se atentem, façam sua própria pesquisa. E as opiniões aqui refletem apenas a minha opinião, não a do Instituto. E como sempre, não adianta, gente. Vocês não vão ficar ricos somente investindo, né? A rentabilidade passada também não é garantia de rentabilidade futura. Cuidado aí com os aproveitadores que a gente tem nas redes sociais e coisas, outras coisas querendo vender curso, querendo cobrar um absurdo, não é? E querendo vender aí coisa que não existe. O melhor investimento que vocês podem fazer é em você mesmo, é isso que vocês estão fazendo aí, se informar, não é? Buscar na literatura. A perspectiva que eu mostro aqui nunca é para o curto prazo. A abordagem que eu ensino aqui, quando a gente fala curto prazo, são 10 anos para essa abordagem, para essa metodologia de investimento. Existem várias outras, tá? Mas essa que eu estou ensinando, em especial, é o buy and hold, onde você compra e quer viver de renda passiva, através dos dividendos, através dos proventos, através dos juros compostos, não diretamente pela valorização do papel. Renda variável também varia para baixo. Então, hoje vai ser a nossa primeira experimentação na renda variável, através dos fundos imobiliários. Então, aqui tem algumas dicas, tá? Fundo imobiliário, a literatura não é tão extensa, até porque não tem muito para onde ir, tá? Então, isso é um aspecto interessante na hora que vocês forem pegar para estudar. De início, vai ser novidade, claro, os aspectos que vocês vão ver, as características, mas é só vocês olharem para os fundos imobiliários como se vocês estivessem olhando para o imóvel. Então, primeiro, localização, não é? Segundo, essa cidade, esse bairro, ele tem uma economia autônoma, né? O que seria uma economia autônoma? Por exemplo, eu acho interessante aquelas cidades onde tem uma universidade muito forte, não é? Que tem um campus onde as pessoas, tradicionalmente, naquela cidade, já está 10, 20, 30 anos, normalmente as pessoas vão para lá para estudar por conta da universidade. Normalmente a gente tem isso em capital, não é? No Rio, em Niterói, em Campos, por exemplo, você já tem isso daí, universidades que estão ali há décadas, não é? Outra, um parque industrial forte, né? Então, aquela cidade é conhecida pelo quê? Ela tem um polo industrial diversificado. Outra, pode ser uma cidade turística, tá?
E quando você consegue unir os três, né? Quando a cidade ela é um polo universitário, ela é um polo industrial e ela também é uma cidade turística, ou seja, é um ambiente propício a negócios, então vocês podem buscar vários públicos, tá? Isso no imóvel. Quando você está lá no imóvel, vê se o bairro é seguro. Quando você está dentro do imóvel, vê se tem infiltração, vê se pega sol da manhã, sol da tarde, vê se o encanamento do imóvel está em dia, a parte elétrica, tá? Isso é quando a gente vai comprar um imóvel. Agora, quando você compra um fundo imobiliário, essas coisas você não tem acesso. Então, você tem acesso a indicadores, indicadores econômicos. Então, são esses indicadores que eu vou salientar para vocês, tá? Então, como funcionam os fundos? O investidor compra cota, tá? Então, a gente tem que entender primeiro essa termologia. Vamos imaginar que botar um valor bem baixo, né? Vamos botar que o fundo vale 100 mil, tá? 100 mil reais. E que ele emite 100 mil cotas de R$ 1, tá? Você vai lá e compra uma cota de R$ 1, tá? Então, se o aluguel daquele imóvel, sei lá, está saindo por R$ 1.000, você vai ganhar o proporcional à quantidade de cotas que você tem, tá? Então, esse é o primeiro aspecto a ser levado em consideração. Você vai receber os proventos, né, o aluguel daquele imóvel proporcional ao número de cotas. Então, quanto mais cotas você tiver, maior vai ser o seu recebimento de proventos mensal, tá? A grande maioria dos fundos imobiliários pagam mensalmente. São raras as exceções que não pagam mensalmente. A grande maioria deles pagam mensalmente. Tá? Então, o investidor compra cotas do fundo, o fundo adquire ativos. Tá? Então, esse fundo aí ele pode expandir, ele pode fazer várias coisas. Tá? Os imóveis são parte do portfólio de ativos do fundo, né? Então, o fundo não necessariamente ele vai ter apenas um prédio, apenas um shopping, apenas um galpão, apenas um hospital, apenas uma universidade, né? Isso tudo que eu estou falando para vocês, muitas das vezes não tem um dono fixo, tá? São cotistas, tá? Então, os grandes shoppings do Brasil, né, eles não têm um proprietário único, eles têm uma administradora e cotista, e qualquer um pode ser o cotista, né? A ideia do fundo imobiliário e das ações é justamente tornar acessível investimentos privados, né? Então, eles tornam público o acesso a investimentos que inicialmente eram privados, tá? Então, os inquilinos pagam aluguel, o fundo repassa a renda dos aluguéis, o investidor recebe o aluguel, tá? Então, da mesma forma que você compra um imóvel, você constrói uma casa para alugar, não é? Então, você pode ganhar de duas formas, uma com aluguel, outra com a valorização do imóvel. Isso quando você é proprietário da casa, tá? A mesma coisa fundo imobiliário. Quando você compra uma cota, você vai ganhar, tem duas formas de ganhar. Uma pelo provento, que é esse aluguel que você está recebendo de forma indireta, e a outra é pela valorização da cota. Tá? A gente só recebe nome diferente. Tá? No imóvel, é a valorização do imóvel e recebimento de aluguel. Aqui é a valorização da cota e recebimento de proventos. Mas o princípio é o mesmo. Tá? Então, vamos começar a entender, né? Essa analogia sempre com o fundo imobiliário, com o imóvel real, é sempre bom a gente fazer para a gente entender. Mas, então, o fundo imobiliário é mais ou menos como um clube, né? No qual os cotistas unem aplicações que são administradas por um agente profissional. Então, vantagem, não é preciso desembolsar muito dinheiro, também tem isso. Imagina, para você construir uma casa, para você comprar um imóvel, o capital inicial que você precisa dar é elevado. Normalmente, não é quando você vai financiar um imóvel, eles vão pedir minimamente 20% do valor do imóvel de entrada, tá? E você vai ter que pagar mensalmente aquela prestação, tá? Então, ou seja, requer uma maior organização, tá? Aqui não, aqui você tem fundos imobiliários aí com R$ 10, né? Com cento e poucos reais, R$ 500, tem de vários preços, tá? Então, essa é a primeira vantagem. É possível aplicar em diversos imóveis ao mesmo tempo. Outra grande vantagem, com uma cota, na verdade, você às vezes está investindo em 15, 17 imóveis diferentes. Então, aqui você já está exercitando aquela diversificação que eu tanto falo, tá? Então, aqui, de certa forma,
os riscos já são minimizados. Em tese, é mais seguro do que alugar um apartamento para uma família, por exemplo, né? Então, quando você tem uma família lá dentro do seu imóvel, o inquilino simplesmente pode começar a atrasar, tá? E para você reaver o imóvel é sempre muito mais complicado, porque envolve o tratamento direto com quem está lá dentro. Aqui não. Aqui, normalmente, são empresas de gestão já conhecidas por fazerem esses mega empreendimentos e por gerirem esses mega empreendimentos. Então, as vias judiciais acontecem de forma muito mais rápida, muito mais eficaz, até porque a maioria deles é corporativo, né? São lojas. Imagina, ali no shopping, o inquilino para de pagar de uma das lojas do shopping, então é muito mais fácil tirar ele dali, porque não envolve uma residência de uma família, né? Aí pode ter crianças, idosos, é sempre mais complicado. Então, nesse aspecto aqui, é interessante que seu imóvel não fica, de certa forma, sem liquidez, seria a melhor palavra, não é? Então, é um aspecto interessante. E a principal vantagem continua sendo, mesmo com a atual reforma tributária que a gente teve, os fundos imobiliários continuaram livres de imposto de renda, tá? Agora, quando você tem um imóvel, você compra ele todo direitinho, todo documentado, quando você tem um aluguel, você vai lá, registra que você recebe aluguel, tudo como deve ser, tá? Você vai pagar imposto sobre tudo, inclusive sobre o aluguel. Aqui não, tá? Aqui não. Mas é aquilo. As duas formas têm vantagens e desvantagens. Cabe em vocês definirem qual aquela melhor se adequa ao perfil de vocês, tá bom? Então, duração dos contratos de aluguéis é um dos riscos e é isso que a gente vai começar, é um dos riscos, mas que a gente pode gerenciar, tá? Muitas vezes o contrato termina e o investidor fica sem o rendimento até que haja novos inquilinos. Então, por isso que é importante você procurar fundos que tenham um empreendimento, que tenham vários inquilinos, tá? Agora, quando você compra um fundo imobiliário de um empreendimento que só tem um inquilino, é muito arriscado, tá? Eu não indico, tá? Então, qualidade dos locatários. Para que o imóvel vai servir, né? Um prédio que abriga hospitais, por exemplo, pode dar dor de cabeça, uma vez que há regras específicas para mudança. Mesmo exemplo que eu dei quando a gente aluga uma casa para uma família, diferente de quando a gente aluga uma casa para temporada, por exemplo, né? Quando você tem problema com o inquilino que está alugando casa para temporada, é tudo mais rápido, né? Ele vai ficar ali por pouco tempo, tá? Agora, quando você tem um fundo imobiliário, por exemplo, que é um hospital, e o hospital deixa de honrar os pagamentos, tem regras específicas, tá? Então, educacional, de saúde, são fundos que eu evito, tá? Então, tem alguns fundos melhores, como lajes corporativas, de shopping e galpões logísticos, e todos eles voltados para o industrial, né? Voltado para o empresarial, para o corporativo. Esses, tradicionalmente, dão pouquíssima, às vezes nenhuma dor de cabeça. Localização, isso daí a gente já falou. Então, como eu falei para vocês, alta liquidez, essa palavrinha aí, ó, vocês têm que estar com ela já na ponta da língua, tá? Alta liquidez, o que é isso? Capacidade da gente vender assim, ó, quando a gente bem entende, no dia, tá? Na hora. Isso é alta liquidez. Agora, por exemplo, quando vocês têm um imóvel, e esse imóvel ele vai, pega e valoriza, tá? Você comprou o imóvel por 100 mil, hoje ele está valendo meio milhão, tá? Agora vamos lá, vamos vender o imóvel. Você consegue vender da noite para o dia? Se você acordar de manhã com vontade de vender o imóvel, de manhã mesmo você já conseguiu vender e está com o dinheiro na mão? Não, tá? Então o nome disso é baixa liquidez, tá? É uma grande vantagem, uma grande desvantagem quando você tem um imóvel físico. Baixo valor de investimentos, já falei, isenção do imposto de renda, gestão profissional, né? É outra coisa, gente. É uma despreocupação assim enorme. É só quem já teve inquilino problemático para saber o quão ruim é você ter isso. Enfim, tem problema às vezes com água, infiltração, é complicado. É diversificação que eu já falei. Desvantagens aqui do fundo imobiliário, que é a cobrança de imposto de renda sobre o ganho de capital, ou seja, quando você vende a cota.
provento, né, que seria o aluguel, esse é isento de imposto de renda. Agora, a cobrança de imposto de renda ocorre quando você vende aquela cota, tá? E você obteve lucro. Quando você obteve prejuízo, não. Taxas de administração, isso daí é importante, não tem como, você está pagando por uma gestão profissional, então você vai ter um preço por isso, tá? O que a gente tem que focar são em baixas taxas de administração, taxas por ordem de compra e venda. Isso daí já, hoje em dia, as corretoras já não estão nem cobrando mais. O imóvel é aquilo, o fator psicológico, né? Você enxerga o investimento, ou seja, o seu próprio imóvel, tijolo por tijolo. Então, por isso que a grande maioria ainda investe isso daqui, é por uma questão psicológica, não por uma questão financeira, não por uma questão racional, né? Aqui você tem isenção de imposto de renda sobre o ganho de capital, dependendo do caso, tá? Aqui é muito específico. Se você viu um imóvel ali que está com a documentação tudo certa, você enxerga que, olha, daqui a um tempo vai valorizar, você compra e depois vende, nesse caso aí, bem cru, que é o que acontece normalmente, você vai pagar imposto. Mas acho que tem casos de herança, alguns outros casos assim que você não paga. Mas vai depender, tá, dessa questão. Você vender o imóvel e não pagar imposto sobre. Professor, Sim, nas desvantagens dos fundos imobiliários, você falou taxa de administração, que a gente tem que estar sempre buscando uma taxa de administração baixa. Quanto mais sim. ou menos seria o ideal? Boa pergunta, Gabriel. A taxa de administração, para valer a pena, tem que ser menos de 1%, tá? Então, quando você acha a 0,5, 0,6, 0,7, são consideradas boas taxas de administração quando a gestão é ativa, não é? Ou seja, aquela empresa ela está ativamente ali buscando novas oportunidades, buscando adquirir novos empreendimentos para valorizar ainda mais o fundo, tá? Então, 1% para baixo. Se quiserem anotar aí, não pode passar isso. Se passar disso, só se o fundo for extremamente assim diferenciado e único. Tá? Existem alguns casos, tá? Onde você paga uma taxa de administrativa alta, mas é bem raro. Tá? Então, esse primeiro pente aí, botem aí como meta menor ou igual a 1%, taxa de administração. Para mim, a grande vantagem do imóvel, agora falando, né, é isso daqui: possibilidade de encontrar pechinchas no mercado, famoso achado, famosa exceção. Elas existem, tá? São difíceis de achar, mas para quem fica buscando, para quem tem dinheiro na mão, né, para comprar à vista, se pegar e comprar um apartamento, uma casa, 100, 200, 300, meio milhão, à vista, sem financiar, e um achado, é a melhor coisa que tem, tá? Realmente é bom. Assim, é uma boa oportunidade. Mas é aquilo, quem é que tem essa grana para dar à vista, né, e as pechinchas? Então, você vai reduzindo, né? Depois, na hora de vender também, você vai ter um pouco de trabalho, mas, enfim, tem sim, tem lá as suas vantagens. Como a gente já falou, alto valor de investimento, né? Já falei algumas vezes. Imobilização do patrimônio. É aquilo, gente. Por isso que a gente pode afirmar que a casa que você mora não é investimento. Por quê? Você está ali dentro. Se você quiser sair, se você quiser vender, né, realizar lucro daquela casa, você vai ter que morar em algum outro lugar, não é? Então, você pode morar de aluguel, não é? Ou receber aquele dinheiro e logo comprar outra casa, não é? Então, investimento, para mim, é aquele que dá renda passiva, tá? Ou seja, você compra um ativo, que é a cota, tá? E ele vai te dar mensalmente proventos. Isso é investimento. E você pode morar onde você quiser. Ele não é o seu teto, tá? Então, você não consegue rentabilizar ele. Possibilidade de encarar a vacância prolongada, né? Também tem isso. Você está lá com o imóvel, simplesmente você não aluga, tá? Ele fica parado, só gerando ônus. Trabalha para cuidar da manutenção do imóvel. Normalmente diz respeito ao proprietário, a manutenção. Rendimento com aluguéis sujeito à tributação de imposto de renda, tá? Para quem joga dentro das normas tributárias e paga imposto como deve ser,
você vai ter aí uma taxação, tá? Então, aqui, vantagens fiscais, como já falei, né, de gestão, isso tudo a gente tem que olhar bastante, tá? Então, aqui são alguns aspectos que eu listei que são muito importantes a gente ver. E aqui só destacando novamente, né, alguns outros. Aqui, por exemplo, investimento via FII, operação via home broker, sem se preocupar com gestão, tá? Então, cara, você comprar um imóvel e no cartório, movimentar a papelada, não é? Acho que eu já falei para vocês, teve um imóvel que eu já comprei, tem um tempo já até vendi ele. Na época era 160 mil. Cara, foi cerca de 10 mil de papelada em cartório, tá? E é um dinheiro assim que normalmente você não pode parcelar, você tem que ter em mãos, né? Então, você pagar o ITBI, né? Várias coisas. É bem complicado, é chato, o preço está mudando toda hora, aí depende da cidade. Se for cidade pequena, é ainda mais complicado, tá? Aqui, ó, custo estimado de 8 a 10%, né? Só com papelada. Papelada você corre. Então, a dificuldade de diversificação para investimentos menores, você consegue diversificar só com o quê? Com um milionário, né? Para você ter um imóvel, por exemplo, alugado para uma família, um imóvel alugado para verão, um imóvel alugado para comércio, um imóvel alugado para hotel. Então, venda depende de diversas variáveis. É aquilo, né? Se você estiver precisando muito do dinheiro e tiver que vender um imóvel seu, se você precisar de rapidez, né, na venda disso, você vai acabar vendendo não pelo preço ideal, não pelo preço de mercado, vai acabar vendendo abaixo do mercado. Aqui a corretagem, como eu falei para vocês, hoje a maioria das corretoras são isentam, né? Então já normalmente não tem. Tá, acho daqui já falei de todos. Então, já falamos aí primeiro o indicador que a gente tem que ver, que é a taxa de administração menor que 1%, tá? Outra coisa que a gente tem que buscar, a cota, né, o fundo imobiliário tem que ser multiativo, ou seja, vários prédios, galpões, seja lá o que for, multi-inquilino. Em cada prédio, em cada galpão, você tem vários tipos de lojas, vários tipos de empresa, vários tipos de inquilino dentro de cada um desses vários prédios, tá? E multirregional. Esses imóveis estarem não apenas em um estado, mas em vários municípios, tá? E, se for o caso, o mesmo princípio vale para os REITs, né, que são os fundos imobiliários norte-americanos. O pessoal gosta muito também. E o princípio também é o mesmo, é a mesma perspectiva, os indicadores são bem parecidos. Então, tem como, sim, aplicar essa nossa perspectiva, essa nossa análise, esse nosso filtro, essa metodologia de filtragem de fundos imobiliários para os REITs. É claro que lá você vai ter que levar em consideração o contexto do mercado norte-americano, mas lá é só vantagens, né, quando comparado com o nosso contexto aqui imobiliário. Tá? Então, sempre multiativo, multi-inquilino, multirregional, tá? Preferencialmente, tá? Tem um ou outro fundos imobiliários que eles são multi-inquilinos, mas são monoativos e monorregionais, tá? Mas mesmo assim eles não deixam de ser muito bons, porque os outros indicativos mostram isso, né? Tem um, por exemplo, que eu adoro, que é o FIB11, né? Ele é um monoativo e monorregional, mas ele é multi-inquilino, só que, pô, só dá ele no estado, se não me engano é Paraná. Então, os tipos de fundos, quando a gente vai falar, eles podem ser de duas classes, né? O fundo de papel, que é o fundo de recebíveis, né? Não há imóveis físicos. Normalmente são emitidos por construtoras, tá? Ou pelos bancos, tá? Então, são linhas de crédito, na verdade é o dinheiro, né? Então, você pode ter esses fundos de recebíveis aí sendo emitidos por empresas que constroem prédio ou até bancos que emprestam dinheiro para essa finalidade, tá? Tem o fundo de fundos, que são fundos que investem em outros fundos imobiliários, né? Normalmente a taxa de administração é alta. E fundo misto, ele é um pouco de recebíveis e um pouco fundo de fundos, tá? Ou seja,
esses fundos imobiliários, esses FIIs, eles não constroem, eles não gerem o imóvel físico diretamente, tá? Então, eles só gerenciam papéis, eles fazem assim um blend de oportunidades. São os fundos de papéis, tá? Então, como está sendo colocado aqui. E nós temos os fundos de tijolos, tá? Aqui nós temos algumas oportunidades, tá? Os fundos de papel. Tem algumas oportunidades boas, sim, no mercado, mas eu, particularmente, prefiro o fundo de fundo. Faz mais sentido para os meus objetivos e para o prazo que eu tenho em mente, não é? Então, o meu objetivo é construir uma renda de proventos, juros e dividendos que seja capaz de pagar o meu aluguel, minha alimentação, minha luz, minha internet, meu IPTU, meu carro, tá? Isso quando? Lá em 2028, tá? Essa é a minha meta. No meu aniversário de 40 anos, eu quero ter os proventos e dividendos já sendo capaz de pagar e manter o meu atual padrão de vida, tá bom? Então, para esse meu objetivo, para esse meu prazo, para o dinheiro que eu aporto mensalmente, tá? O fundo de tijolo faz mais sentido, tá? Mas, de novo, isso é que nem roupa, não é? Cai bem em mim, tá? Você pega essa mesma roupa, pode não cair bem para vocês, tá? Então, é de acordo com o prazo de vocês, com o objetivo de vocês, com o aporte mensal de vocês, com a estratégia pessoal. Existem várias formas de se investir, investir bem, investir com segurança, tá? Existem várias formas, tá? Vocês têm que encontrar de vocês, tá? Vocês copiarem receita do bolo pode ser perigoso. A maioria das vezes não dá certo, justamente porque os objetivos das pessoas são diferentes. Mas se fosse assim, sei lá, todo mundo fazia medicina, porque paga bem e ponto, tá? Mas não é. Cada um tem uma aptidão, não é? Então, uma escolha profissional não parte do pressuposto da nossa história, das nossas características, dos nossos anseios, dos nossos desejos, dos nossos prazos. Não é a escolha profissional? É a mesma coisa a escolha de uma carteira de investimento. Tá? Ela é extremamente pessoal. Tá bom? Fundos de tijolos, né, são fundos baseados em exploração de imóvel físico, como eu já falei. Então, aqui, ó, gerados com aluguéis, com desenvolvimento imobiliário, com a compra e venda de imóveis. Então, normalmente são gestões mais ativas. Então, aqui são várias possibilidades. Essas daqui são as que eu destaco, porque, por exemplo, durante a crise agora que nós tivemos, eles não sentiram tanto, foram os que menos sentiram. Os shoppings sentiram um pouquinho, mas o shopping no Brasil continua sendo uma coisa muito válida, porque a tendência não é que qual é a tendência? Das lojas do shopping irem para o centro da cidade ou as lojas do centro irem para o shopping? Né? O que vocês enxergam daqui a 10, 20 anos acontecendo? Tá? Onde é mais seguro ter uma loja? Não é? Então, esses aspectos que a gente tem que levar em consideração. Os de hotéis também são uma boa, tá? A gente tem, aí vai depender da região, tem que tomar cuidado. Educacionais, hospitalares, é o que eu falei, são setores que complicados quando vocês têm uma vacância, normalmente são monoinquilinos, eu não gosto. Agência bancária, na minha perspectiva, é mais fácil os bancos fecharem a agência e investirem na digitalização através de aplicativos do que abrirem novas agências bancárias. Então, eu também prefiro não ir. Fundos mistos são interessantes, tá? Principalmente quando predomina laje corporativa, galpões logísticos, tá? E shoppings. Tá? Então, esses são os três setores aí mais fortes anticrises, tá? Se vocês quiserem anotar, comparado com todos os outros que eu falei, sim. Tá? Aqui, o quarto, aqui eu colocaria esse. Né? Em primeiro, eu colocaria isso de capacidade de resiliência anticrise, né? O logístico. Segundo, laje corporativa, muita gente foi para home office, né? Então, a gente vai ter que ver como é que vai ficar esse impacto. Os shoppings sentiram muito, sentiram demais, tá? Porque é comércio, mas continua sendo uma tendência na nossa cultura brasileira, tá? A nível de lojas, e os hotéis eles continuam sendo uma boa, tá? Também, mas se fosse ranquear, ranquearia dessa forma.
e aqui em quinto, tá? Sempre botando nesse ranking aí, lembrando do ranking anticrise, capacidade de resistência, tá? À crise. Seria aqui fundos mistos com um blend, né? Um pouco de cada um desses quatro que eu citei anteriormente. Todos os outros, eu entendo que não é interessante, mas, enfim, vocês podem achar por uma pechincha ali, os fundos desse barato, e entender que é interessante. E de desenvolvimento imobiliário, tá? Eles compram terreno para construir ou faz reforma. Isso daqui é um pouco mais raro encontrar, tá? Mas sim, é uma oportunidade, é uma oportunidade. Mas sinceramente, eu acho o desenvolvimento imobiliário para quem tem dinheiro, para quem tem condições, é melhor você fazer por imóvel. Você compra um imóvel que precisa de reforma, você reforma ele e depois você refinancia, né? Isso é uma das melhores formas de se ganhar dinheiro. Assim, para quem já tem um pouco de capital, é isso, você comprar um imóvel já que precisa de reforma. Você pode até comprar financiado, né? Você compra um imóvel de 100 mil, você bota 20 mil nele para melhorar. Aí essa benfeitoria normalmente vale mais do que o que você pagou inicialmente, financiou 100 mil, mais os 20 mil que você botou para reformar. Normalmente ele começa a valer mais, 130, 140. E quando você refinancia, essa diferença vem direto para o seu bolso, né? Então, imagina, você financiou 100, investiu 20 em melhoramento, aí você refinancia, o banco vai lá, vai avaliar em 130, 140. Então, essa diferença que ficou aí, vamos botar que o banco reavaliou em 140, aquele imóvel que inicialmente ele tinha avaliado em 100. Aí só você descontar, você vai pegar 20 mil direto no seu bolso, você vai conseguir pegar de volta aquele dinheiro que você investiu nele, e agora seu imóvel vale mais, tá? Vale 140 mil. Então, e você pegou financiado. Então, essa é uma manobra legal, tá? E que é o que eles fazem aqui, o retrofit, né? Seria reformar. Até aqui, tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Vamos seguindo, hein? Estou falando, falando, falando. Se não for me interromper, vamos que vamos. Então, vamos lá. Como montar uma carteira de fundos imobiliários? Aquilo que eu falei para vocês. No geral, a carteira total de vocês, aquela que tem renda fixa, fundo imobiliário, ações e tudo mais, o ideal é não passar de 11, tá? Porque mais do que 11, você já eliminou todo o risco que você consegue controlar, tá? E você só fica exposto ao risco inerente ao processo de investir, tá? Então, o bom de diversificar é reduzir o risco. Mas diversificar demais, você vai reduzir sua chance de lucro exponencial. Então, assumir um risco é interessante também, é importante para que você tenha aqueles golpes de sorte do mercado que acontece e que é normal acontecer. Quem tem uma carteira diversificada e está no mercado, ele eventualmente vai acontecer de ter pego um ativo que estava bem subvalorizado, que daqui a 5, 10 anos o mercado vai precificar 50 vezes mais, 100 vezes mais, né? Então, por isso que ele carregar um papel com bons fundamentos, que é isso que eu estou mostrando para vocês, é muito interessante. Quando você carrega para o longo prazo, daqui a pouquinho ele estoura, não é que nem a Amazon estourou, a Tesla, a Magazine Luiza aqui no Brasil, não é? Valorizam assim 50, 100, 200 vezes, e você já estava ali, você já tinha identificado, você já tinha passado por esse filtro, tá? São poucas as ações, são poucos os fundos imobiliários que passam por esses filtros que eu estou passando por vocês. Você reduz aí, aqui no fundo imobiliário, que são 100 e pouco, quase 200 fundos imobiliários. Aqui você vai reduzir para uma dúzia, usando esses indicadores que eu vou mostrar para vocês, tá? Mas, de novo, isso aqui é interessante para quem quer carregar o fundo, comprar todo mês e aumentando sua participação, reinvestindo os dividendos, que também é muito importante você pegar inicialmente, entender que vocês estão na fase de acumulação, que agora não é o momento de usufruir do patrimônio de vocês, é o momento de construir patrimônio, né? Dos 20 aos 30 anos, dos 20 aos 30 e poucos anos, é o momento de construção, tá? Ainda não é o momento de usufruir plenamente do que vocês estão construindo, tá? Então, o que a gente tem que levar em consideração?
São vários cenários. De novo, uma coisa é investir, gente. Investir, você pegar o dinheiro, pá, botar o dinheiro e depois ela perguntar, e aí, rendeu? Isso é investir. Agora, se tornar investidor é outra mentalidade. Tá? Então, tornar-se investidor, ele requer muito mais. Ele requer um entendimento de economia, de política, de geografia, de análise econômica, envolve um pouco de administração, ele é multidisciplinar, né? Ser um investidor é querer ser multidisciplinar. Então, ó, vamos lá, avaliar. Então, primeira coisa, cenário macroeconômico, né? O cenário macroeconômico é nacional ou mundial, né? Então, você vai ver, perspectivas econômicas regem o direcionamento de estratégia, né? O que que a gente está vendo aí? A gente tem alguns ruídos da nossa política e economia nacional, o que é normal, o que sempre teve, tá? Em alguns momentos a gente tem mais, outros momentos a gente tem menos, mas é comum na história do Brasil a gente ter esses ruídos domésticos. É típico de país em desenvolvimento, tá? É típico. Vale lembrar que a nossa bolsa inteira, né, ela vale menos do que a Apple, que é uma empresa do índice de 500 dos Estados Unidos. Tem que lembrar que a gente é um mercado de pequeno, né, para quase nanico, quando comparado ao mercado acionário norte-americano. Então, tem que reconhecer que aqui não é ainda um lugar com tantas oportunidades como outros. A gente não é tão pequeno ao ponto de ser desprezado, né? Mas a gente não é também grande como nós achamos que somos economicamente. A gente é muito grande comparado com nossos vizinhos aqui, né? Nossos vizinhos latino-americanos e até ali da América Central, sim, nós somos relevantes, mas quando a gente abre para o globo, não. Né? Então a gente tem que entender, ter consciência de onde a gente vive, entender que tem muita oportunidade, isso tem, tá? Mas também lá fora também tem muita oportunidade. Então aí, de novo, eu atualmente eu tenho um olhar macro global, eu prefiro estar exposto a ativos que estão lastreados em dólar e euro, tá? Mas isso eu fui construir tem pouco tempo, que eu tive a oportunidade de morar um tempo fora. Eu tenho algumas coisas aqui no Brasil, mas hoje a maior parte dos meus investimentos estão fora, porque eu entendo que o dólar e o euro são uma moeda mais forte do que o real, tá? Mas eu comecei aqui. Eu só fui ter essa percepção lá fora porque isso tudo que eu estou passando para vocês eu já tinha lido, já tinha estudado, já estava investindo, já estava exposto. Tá? Aí eu tive esse insight. Ninguém me falou para fazer. Tá? Eu assumi o risco. Então, cenário microeconômico. Aí vai depender. Se você está pensando globalmente, o cenário microeconômico pode ser ali região sudeste. Né? Agora, se você está pensando só nacionalmente e tal, você tem todos os seus ativos aqui, o microeconômico às vezes pode ser a cidade de vocês. Cabo Frio aí, Búzios, São Pedro, tá? Igual dessas regiões, desde que eu comecei a trabalhar em Cabo Frio, em 2011, eu vi São Pedro economicamente crescer mais do que as outras regiões, né? Então, falando da região dos lagos, né? E da forma como está, eu vejo aí, por exemplo, São Pedro como uma oportunidade, não é? Então, é saber aproveitar. Gestora, tá? Tem poucas gestoras assim com 5 estrelas, tá? Se vocês jogarem no Instagram, jogarem no Google, gestoras fundos imobiliários, top 5, top 3, vai aparecer o nome para vocês. Não vou falar aqui porque não convém, não é o caso a gente falar de nomes aqui. Mas depois de uma olhada, não tem muito para onde fugir. Tem algumas que são 5 estrelas, são sinônimos de qualidade de gestão, tá? Então, dê uma olhada. Se quiserem anotar, joguem aí, ó. Então, joga no Instagram, joga aí no Google, as melhores empresas. O problema de São Pedro é que cada esquina tem 3 farmácias. Ah, mas, Davi, isso daí é clássico de... É clássico de cidade pequena. Lá na minha cidade também, Barra do Piraí, meu Deus do céu, o povo gosta de uma farmácia. E loja de sapato também. Não sei se aí em São Pedro também é. Lá em Barra do Piraí é sapato e farmácia. Meu Deus do céu. O povo para gostar disso.
Portfólio, análise do portfólio. Então, ativos reais, né? Localização, qualidade, termos contratuais das locações, ativos financeiros, agressividade da carteira, risco, rentabilidade. Gente, quando a gente começa a analisar fundo imobiliário, né, o pessoal que está aí no PetroIF, então essas gestoras elas têm que divulgar o que elas estão fazendo. Então, depois de ler tanto o relatório dessas gestoras, que normalmente é trimestral, que eu paro para ler, foi aí que eu melhorei ainda mais o projeto PetroIF, né? Eu consegui estruturar ele ainda melhor. Então, se vocês passarem a olhar com cuidado, com o tempo, né? Então, normalmente, é o que eu falei, a zona de arrebentação de conhecimento é de 24 a 36 meses. Eu demorei aí quase 30 meses para falar, sim, entendeu? Dá aquele estalo, sabe quando dá aquele estalo na nossa cabeça? Né? Então, demorei quase 30 meses depois de ler para ter total autonomia e segurança, né, sobre aquilo que eu estava fazendo. Tá? O pessoal está falando ali que tem também, né, tem muita. São 4 na mesma rua. Imagina, deve chover farmacêutico aqui na região, porque não é possível. Gente, mas é aquilo que eu falei para vocês. A região dos lagos tem seus potenciais, mas também tem as suas limitações. Portfólio. Mas o que eu estou falando aqui? Quando vocês aprenderem a ler relatório, vocês vão estar entendendo como funciona a gestão de altíssima qualidade. Isso é muito bom. Vocês vão ter um olhar clínico para essas coisas. Isso para o futuro profissional de vocês é excelente. Porque, independentemente da área que vocês venham a seguir, enfermagem, arquitetura, engenharia, direito, se vocês tiverem o olhar do gestor, vocês vão poder assumir cargos de liderança. Tá? Então, ter esse olhar do gestor é muito importante. E como vocês podem construir isso? Analisando como se comportam a estratégia dessas gestoras, tá? Não só de fundos imobiliários, mas da próxima aula que a gente vai ver de ação. E a última coisa que a gente vê, preço, gente, é consequência. Preço é consequência disso tudo aqui, ó, fazer sentido. Tá? Então, é ali que você acha, você fala, opa, esse empreendimento está subvalorizado. É aí que você se dá bem, porque uma hora o mercado acha. Tá? Então, tem muita coisa subvalorizada aí. Então, quando a última coisa que a gente falou, preço, né? Normalmente o que o pessoal fala é isso daqui, que é o provento distribuído no período. Tá? Normalmente o dividendo yield, o pessoal está falando do mês. Tá? Então, uma coisa assim, pode até anotar um número aí que chama muita atenção, que é o sonho de todo investidor de fundo imobiliário. São fundos imobiliários que rendem 1% ao mês. Isso é rentabilidade, assim, divina, dos deuses, tá? Então, não é fácil atingir isso. Então, normalmente, o dividendo yield está 0,6, 0,7, 0,8, já é uma coisa muito boa. E se o cara conseguiu manter um dividend yield desde dessa crise econômica por conta do coronavírus, cara, então porque ele é a prova de crise. Tá? Isso é um excelente indicador. Tá? Então, o provento distribuído no período, aí vai depender se é ano, mês, normalmente é mês que se fala, dividido pelo valor da cota. Tá? Isso é o dividend yield, ou DY, o pessoal fala. Tá? Então, esse normalmente, tá? O cara que quer especular, normalmente ele só olha isso. Preço da cota e dividendo yield. O cara que quer levar, né, para o longo prazo, isso daí ele sabe que vai ser o aluguel que ele vai receber por mês, tá? É a proporção. Para vocês terem noção, então eu falei aí, um sonho de todo investidor de fundo imobiliário é ter, então, 12% ao ano, tá? Que é por exemplo, o Warren Buffett, que é considerado aí o maior investidor de todos os tempos da história, né? Que ainda está vivo, e o cara é referência, a carteira dele, diversificada, rende, em média, né, desde que ele começou a investir, o cara deve ter o quê? 50 anos investindo, o cara deve ter mais ou menos, rende 1,3 ao mês, tá? Então, por isso que é perigoso quando o cara fala, não, ó, não sei aonde está dando 10% ao mês, 30% ao mês. Olha o golpe, tá? Então, cuidado. É o que eu falei, tem opções aí, o mercado de opções, né? Você jogar alavancado, eu não faço, eu não recomendo, tá? Mas se for fazer, usem só 2, 3, 5% do capital de vocês, não comprometam, tá? A chance de perder é altíssima. Eu estou ensinando para vocês, é uma forma responsável de investir. Então, ó, dividendo yield,
como eu falei para vocês, um excelente fora de série seria 1% ao mês. Tá? O normal é 0,6, 0,7, 0,8, tá? É o normal que vocês vão encontrar. Não deve ser o único, né? Então, é o risco daquele fundo, na sua rentabilidade, perspectivas de rendimentos, daí também, olha, é que eu falei para vocês, os de shopping. Atualmente, a maioria dos shopping que eu estava vendo aqui, eles não estão com números muito legais, tá? Nos últimos 12 meses, tá? Mas é que eu falei, os próximos meses e anos, eu tenho um olhar otimista sobre os shoppings, né? Em um ambiente macroeconômico, né? O que vai acontecer ano que vem? Ano que vem vai acontecer eleição. Historicamente, no Brasil, eleições são momentos de ruído, né? Então, as ações, os fundos imobiliários ficam que nem eletrocardiograma, né? Então, eles ficam variando muito, porque aí que é muita incerteza associada. E agora a gente vai ter um período de eleição dentro de uma pandemia, né? Então é natural que tenha. Teve esse ruído muito intenso nos Estados Unidos de incerteza, teve lá em Portugal. Então é normal esse tipo de ruído acontecer. Aqui no Brasil não vai ser diferente. É que muitas vezes a gente está tão conectado nas nossas questões domésticas que a gente acha que aqui o mundo vai acabar. Não, tá? A gente tem as nossas questões domésticas, mas tem questões globais também. Então, no ambiente macroeconômico, se posicionar com muito dinheiro agora em ações e fundos imobiliários estão muito esticados, né? Ou seja, estão no pico da sua valorização histórica, né? Ou seja, nunca valeram tanto, eu não estou fazendo. Tá? O que eu estou aproveitando agora? Agora eu estou vendo justamente essas oportunidades de shopping, né? Essas coisas que estão subvalorizadas, né? Depois de ter feito toda essa análise aqui, eu falei, opa, o preço realmente desvalorizou muito. Mas ano que vem tem algumas oportunidades, tá? Mas normalmente, período de eleição, as coisas tendem a ficar mais baratas no mercado de investimentos e talvez pode ser oportunidade para aqueles que estão posicionados, tá? Porque a gente tem os operadores de notícia, né? A galera que liga a televisão, ele fica em tudo que é canal, que tem várias telas, né? Então, aí fica naquilo dali. Então, e normalmente essas pessoas estão, alguns gerindo os fundos, tá? Ou seja, gerindo milhões, né? Então, impacta na bolsa, não é? Então, são os operadores de notícia. Não. Para mim, a notícia do curto prazo não me interessa. Interessa políticas de longo prazo, tá? Daqui a gente já falou algumas possibilidades, tá? Como eu falei para vocês, eu destaco isso daqui. Eu só vejo crescimento dessas empresas de logística, Mercado Livre, Amazon, Magazine Luiza. Não vejo por que elas diminuírem a capacidade delas, né? Só estão ganhando o mercado cada vez mais. Então, vejo com bons olhos. E já falei os outros aqui. Então, a análise da gestora, como já falei, né, ver o histórico dela, né? Então, a gestora ou gestores do fundo, né, tem experiência sólida no segmento, ver o LinkedIn deles, tá, gente? Hoje em dia, o LinkedIn é o mercado. Então, você fala, eu quero me expor ao mercado, quero uma vaga no mercado. No Brasil, LinkedIn. Para quem tem um curso técnico, para quem sabe falar inglês, para quem sabe mexer no AutoCAD, para quem sabe mexer no Canva, bota lá, preenche o LinkedIn, lá é o mercado de oportunidades, tá? Então, lá você faz muito contato, lá as pessoas são muito acessíveis, tá? Lá você consegue fazer contato com gerente, com donos de empresas, tá? Então, tem muita gente com a cabeça muito aberta, aquela empresa contemporânea, atualizada, aquela equipe de gestão que está antenada nas tendências, eles são mega abertos, tá? Então, deem uma olhada, vejam a formação dos gestores, tá? Como eu falei, usando esses filtros que eu estou falando para vocês, no final, acho que tem um resumão aqui, vocês vão ficar só com uma dúzia de fundo imobiliário. Então, se em cada semana você estudar dois, não é? Então, aí em um mês e meio, vocês já conseguem, opa, isso daqui já serve para mim, né? Vocês não precisam de muitos fundos imobiliários, é bom diversificar aí, como eu falei para vocês, que o total, contando com ações e tudo mais, seriam 11 fundos imobiliários, é bom ter 2 ou 3, não precisa ter muito mais do que isso, tá?
Então, a comunicação da gestora é clara, é isso que a gente tem que ver. No comunicado, os gráficos são fáceis de entender, né? Eles procuram fazer live, eles têm uma... É fácil encontrar informação. Então, gestora que dificulta o acesso à informação não é interessante, tá? Depois eu vou postar vários links de consulta. Fundo imobiliário tem muita forma de consultar, tá? Vou deixar a cola, já dei a cola de livro para vocês verem. Vou dar o site que eu uso aqui para facilitar o serviço de vocês. Outra coisa, a gestora está priorizando o rendimento do cotista ou dela, não é? Então, é aquela taxa de administração, tá? Então, você tem que ver, tem que ter cuidado, às vezes, taxa de performance, empresas que cobram taxa de performance. Então, você tem que ver as várias taxas. Eu vou mostrar como é que se faz isso. Taxa de gestão de performance é isso daí, ó. São cotizantes com a sua classe, aquilo que eu falei, pode ter exceções. Tem alguns imóveis que realmente são únicos no estado ou até mesmo no país. Então, eles, como serem assim, como são, por serem, né, imóveis únicos, eles têm algumas taxas de performance, mas tem que ver se é condizente. E outra, tem que ver o histórico, gente. Procura histórico de pelo menos 10 anos. Você quer consistência de década, porque você está investindo para a década. Se aquele fundo mostrou consistência e tendência de crescimento para a década, tá? É porque ele já passou por algumas crises. Tá? O mercado é cíclico. Em resumo, a escolha da gestora que prioriza o rendimento dos seus investidores, você, né? Análise do portfólio, isso daqui a gente já falou, estou botando aqui só para reforçar, né? Localização do imóvel, qualidade e posicionamento do imóvel, a gente tem que ver se o shopping é de fácil acesso, o galpão está beirando a pista, se é galpão logístico, ele tem saída para aeroporto, saída para estrada, saída para ferrovia, depende do tipo de imóvel, não é? Então, outra coisa, se normalmente fundo de papel ou fundo de fundos, eles estão indexados a um daqueles benchmarks que nós vimos na outra aula, né? Então, eu posso chamar de indexadores, mas normalmente quem é da área financeira chama de benchmark. Eu nem troquei essa terminologia por causa disso. O que é isso? É o CDI, é Selic, IPCA, IGPM, tá? Então, atenção ao índice, tá? Como eu falei para vocês hoje, ó, esse daqui é o cara hoje em dia, GPM, rendeu pra caramba, tá? Rendeu melhor aí que o PIB brasileiro, tá? Então, o fundo pode ter rentabilidade relativamente baixa atualmente, mas se a perspectiva para o médio e longo prazo de crescimento é robusto, então pode crescer. Do lado oposto, carteiras aparentemente muito rentáveis podem ter uma perspectiva de queda na rentabilidade. Cuidado, gente. Tem muito mamão aí. Eu já caí em alguns no início, quando eu não sabia investir na emoção, investidor sardinha, né? Ia junto com a galera, com as massas, no achismo. Não parava para ler relatório, não passava filtro. Tá? Então, reforçamos a importância de se realizar uma análise bem estruturada dos possíveis fundos. Tá? Então, aqui já finalizando, primeiro, seja paciente, né? Quem desenvolve o nobre porque é difícil, né, gente? De novo, é conhecer a si mesmo, cadenciar a ansiedade. Então, sejam pacientes, tá? Então, para quem tem o hábito de economizar, o segundo hábito é investir, tá? Então, geralmente consegue ter um consumo consciente. Tem até um ditado, né, que diz que a bolsa é o lugar onde os impacientes transferem dinheiro para os pacientes, né? Então, para quem está fazendo trade, né, day trade, que eu falei, tem várias oportunidades? Tem. Eu, pessoalmente, prefiro não, eu fico ansioso, eu não gosto, não se alinha com os meus objetivos. Mas você tem que lembrar, se você está comprando, é porque alguém está vendendo. Então, se essa pessoa está vendendo, ela tem os motivos dela para vender. Não é? Então, pensem sempre quem está do outro lado. Tá? Sim, pode falar, Alessandra. Eu queria falar uma coisa que não é relativa com o tema. Você acha melhor eu falar agora ou no final da aula? Tá, eu tô acabando aqui já. Aí você fala. Tá bom, tá bom. Então, seguindo, descubra a relação entre investimentos de longo prazo e seus proporcionais riscos. Gente, tudo tem risco. Tudo tem risco. Quer ver uma coisa altamente arriscada? Andar de bicicleta em Cabo Frio. Dirigir. Fazer faculdade não é garantia de emprego. Então, tudo tem seu risco.
Tá? A partir do momento que a gente está andando de ônibus, está dirigindo um carro, está andando de bicicleta, a gente está gerindo riscos. Ao investir não é diferente. O que não pode acontecer é vocês não terem noção dos riscos. Vocês têm que estar cientes dos riscos. Da mesma forma que você está andando de bicicleta na estrada do Guriri, indo para o IFE. Vocês têm noção do risco que vocês estão, entendeu? Mas vocês estão gerenciando, tendo cuidado. Tá? Então é isso. Aqui eu não estou negando. Tem possibilidade de perda? Tem possibilidade de perda. Mas se tiver como longo prazo, aqui, ó, as chances se reduzem 95%. Tá? Então aqui, ó, numa perspectiva estatística, não é? As chances de erro aumentam, as chances de perda de dinheiro aumentam quanto menos tempo você fica, né? Quando se fala em dias, poucos dias, alguns poucos meses, alguns poucos anos, quando se fala em décadas, tá? 95 aqui. Tá. Perceber a relevância da variável tempo, né? Isso daqui tá relacionado ali, mas é comum, gente. A gente tem dificuldade de ligar para o longo prazo, tá? A gente tá enxergando ali, não é? Mas a gente tem justamente essa capacidade, né? O ser humano, ele aprende com o passado para tomar ações no presente para colher frutos no futuro. É disso que a gente está falando, de racionalidade, tá? Então, não é porque eu acho o nome de um fundo imobiliário bonito que eu vou comprar, ou porque eu acredito. Não, tem que ter números que corroborem para isso, tá? Então, que cuidado com viés de confirmação, né? Às vezes, não é porque você quer que alguma coisa dê certo que ela vai dar certo. Ela tem que ter fundamentos para isso. Tá? Escolha o melhor tipo de investimento. Daí a gente já falou, fazer bom investimento é basicamente fazer análise fundamentalista. Então, aqui os principais, né? Tem o Clube Fit, Scanfib, deixei tudo no final aqui, que também são interessantes. E, por fim, eu já falei isso, toda aula eu vou falar, é diversificação. Tem um portfólio, uma carteira de investimentos, tá? Façam o esquema do time. Tem o seu goleiro, que é aquele cara reserva de emergência. Depois tem uma renda fixa. Depois tem o meio de campo, que pode ser o fundo imobiliário. Os atacantes, que vão ser ações, vão ser ações aqui, lá fora, criptomoedas, tá? Então, componham o seu time, sua carteira de investimentos, diversifiquem, tá? Montar uma carteira diversificada, né? Entender isso, vocês conseguem fazer com menos de R$1.000, já dá para fazer uma, tá? Sei que R$1.000 nem todo mundo tem para começar, mas com planejamento vocês conseguem montar uma carteira diversificada. No primeiro mês só faz a reserva de emergência, nos primeiros meses, depois renda fixa, vai avançando, não é? Então aqui é o resumão. A fonte mais fiel que vocês podem ver é a Bolsa de Valores, o site da Bolsa de Valores. Lá tem todos os fundos de investimento imobiliários, lá tem um site oficial dos fundos listados em bolsa. Então, aqui, você lembra aquilo que eu falei para vocês? Não terceirize a informação, vai na fonte. A maioria desses jornais do mainstream, né? Vamos botar assim, eles não são especialistas em investimento, então não tem por que você ouvir o guru do investimento deles, tá? Vejam jornais especializados, revistas especializadas, sites especializados em economia e, no caso aqui, em fundo imobiliário. Vai direto na fonte, na B3, que é a Bolsa de Valor. É lá que eles têm que prestar conta. Então, é lá que a informação está. A partir dali, o site das empresas, tá? E tem algumas outras casas de research que eu vou mostrar aqui para vocês que são interessantes, tá? Mas esse daqui são os 8 indicadores que vocês devem analisar no fundo imobiliário. Tá? Dividendo yield, que eu falei para vocês. Aqui, se você achar com 1% ao mês, daqui é uma coisa absurda, de boa. Tá? Então, a meta de todo gestor é conseguir fazer isso acontecer. Tá? Volatilidade. Então, procurem fundos que não ficam variando muito e que eles têm uma tendência a crescer. Tá? Então, que a curva dele, né, tem sempre variação, mas uma variação para cima, tá? Se você vê que ele tem uma variação mediana ou uma variação para baixo, tá?
evitem, e principalmente esse daqui, de toda a vida do fluido, não do fluido. Cismo disse que eu dou aula de fluido de perfuração, acabo embolando os termos. Mas de toda a vida registrada do fundo imobiliário, tá? Então, deem preferência para os fundos imobiliários que têm essa tendência aqui, ó. É uma renda variável, vai variar, tá? Só que tendência para cima. Pessoal, meus alunos rindo aí, né? Rafael, Vanessa. Petróleo não sai da cabeça, né? Respira petróleo toda hora, vendo, todo dia vendo, desde 2006 petróleo, falando sobre petróleo, então não tem jeito. Liquidez e patrimônio, tem que ver, tem fundo imobiliário também que vende pouco, gente. Cuidado. Vejam o patrimônio, a dívida, tá? Outra coisa importante, gente, o patrimônio gerido pelo fundo tem que ser maior do que a dívida. Saber gerir dívida faz parte, tá bom? Faz parte de ter dívida. Ter dívida não é o problema. O problema é você ter uma dívida maior do que seu patrimônio. Que é aquilo, abriu falência, vendeu tudo, pagou tudo. Pagou tudo e todos, tá? Então, isso é importante. Diversificação, é aquele multirregional, multi-inquilino, multissegmento. Né? Aqui falando, ó. O setor, né? Daí também é importante. Taxas menor que 1%, tá? Aqui. Preferência em 0,5, 0,6. Gestão ativa, dê uma olhada no gestor. E a qualidade dos ativos, né? Ver se o shopping é novo, ver se o galpão está antenado com as tendências, tá? Ver se ele, por exemplo, o galpão logístico, se tem ferrovia passando dentro, se eles conseguem fazer cabotagem, né? Aí, transporte por rios, se eles conseguem ter próximo de rodovia. Então, esse tipo de informação que você tem que ver. Hoje em dia, com o Google Maps, gente, é uma benção. Então, esses são os 8 critérios de filtragem para fundo imobiliário, tá? A maioria dos sites que eu vou passar para vocês aqui, ó, vou deixar aqui, vocês podem filtrar dessa forma, tá? É um exercício que eu já fiz e não é nada do outro mundo fazer, tá? Ainda mais quando está tudo compilado, até eu entender tudo, fechar tudo na minha cabeça, depois de ler aqueles livros, depois de comprar fundos imobiliários, entender com o tempo, com os anos, que aí chegar nesse compilado aqui não foi tão fácil assim. Mas, enfim, a ideia é justamente isso, é dar esse atalho para vocês. O maior atalho que eu posso dar para vocês é o conhecimento, tá? Compilado, gravado, esses slides aí para vocês consultarem a qualquer momento, isso que é importante. Então, vamos lá, estudo de caso, tá? Essa parte aqui é importante. Já vimos tudo, então, que a gente tinha que ver. Agora a gente vai fazer uma simulação. Peguei hoje, mais fresco que isso, impossível. Então, peguei, como eu falei para vocês, eu sou fã de logística, porque quando veio a crise, os caras ali seguraram bem, tá? Os bons fundos imobiliários, eles não deram prejuízo, tá? Eles reduziram o lucro, tá? Mas continuaram rendendo bem. Então, esse é o ticker, tá? Ticker é sempre isso. Qual o ticker do fundo imobiliário? HGLG 11, terminação 11, fundo imobiliário, tá? Qual o nome dele? É esse daqui, segmento, logística, taxa de administração, 0,6, tá? Sobre o valor de mercado de negociação em bolsa do fundo, ou seja, o papel valorizou, a taxa valoriza também, mas aí vale a pena porque você também está ganhando, tá? Então, lá, dividendo yield, tá? Mensal. Hoje, ele fechou, teve uma leve queda, mas isso daqui, tá vendo? Para quem está no mercado cripto, isso daqui meu Deus do céu, daqui é quase que subida, né? Quase que positivo. Liquidez diária, 40 mil vendas, né? Mais de 40 mil vendas hoje, só hoje, né? A gente comprando e vendendo. Então, bastante liquidez. Então, por cota, então, se você comprar uma cota desse valor, por mês, você vai receber isso daqui. Tá? Então, é aí que começam os cálculos, né? Aí você começa a fazer, olha, eu quero daqui a pouquinho, quanto que eu tenho que ter, quantas cotas que eu tenho que ter para o rendimento começar a pagar conta de gás. Que nem eu comecei. Primeiro, só pagava conta de gás, 30 e poucos reais. Depois, os meus dividendos e tal passaram a pagar conta de luz, 200 e pouco. Depois, conta de luz é conta de gás. Depois,
pagando isso tudo, mais a conta de internet, né? Então, você vê daqui a pouquinho está caindo, isso daí é uma complementação da renda, tá? Então, esse daqui eu gosto, reparem que quando ele foi em 2010, se não me engano, que ele começou, não é isso, 2010 ele começou. Então, ó, quando ele veio, ele teve uma tendência de subida, depois caiu. Desde 2005, aqui mais ou menos, 2015, desculpe, qual é a tendência dele? Aqui a gente teve o Covid, não é? Então aqui a gente sabe que foi um ruído, mas a tendência dele, a gestão dele é muito boa. Olha aqui, ó, todas as outras taxas zeradas, tá? Então, ó, não se aplica, não se aplica, não se aplica. Então é aqui que você tem que tomar cuidado, tá? Então, ó, taxa de administração não tem como fugir, mas das outras tem, tá? Dê uma olhada nisso. Outra, prazo de duração. Às vezes você tem um empreendimento que tem tempo determinado, tem tempo para acabar. Tá? É raro, mas é bom deixar isso claro. Patrimônio inicial, 100 mil. Então, ó, rentabilidade no mês, alguns valores aqui patrimoniais, tá? Com os outros dados. Então, olha aqui, ó. Os últimos 12 meses, que foi de crise. Se você tivesse deixado na poupança, você ia ter aqui, tá? Para quem deixou aqui, ó, rendeu um pouco mais. Então, ele rendeu um pouco mais do que isso daqui. Tem outros fundos imobiliários que renderam muito mais? Tem, só que eles são muito caros. Eu não quis colocar aqui, eu quis colocar o mais acessível. Tá? Então, os outros de 400, 1.000, 1.000 e pouco, tem até números melhores. Tá? Mas eu quis botar um aqui mais acessível e como eu falei para vocês aqui, ó, proventos. Tá? É isso daqui que eu olho, principalmente, dividendos. Tá? Então, olha, o último dividendo do mês, os últimos 3 meses, os últimos 6 meses, 12, desde o lançamento, tá? Então, isso daqui que é interessante. Lembrando, isento de imposto de renda. Olha que maravilha. A ação agora vai passar a pagar imposto. Tesouro direto, renda fixa e paga imposto, com exceção da letra de crédito, né? O imobiliário e agropecuário. Então, a maioria dos investimentos você paga imposto sobre os dividendos. Aqui não. Livre de impostos. Inclusive, o aluguel você paga imposto, né, de um imóvel, se você tem um imóvel. Localização. São 17 ativos em 5 estados. Tá? Então, olha lá. Ele tem algumas em Minas, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. A maioria está em São Paulo aqui, ó. Tá de roxo. Tá? Aqui outra coisa também, ocupação física, né? Quantas lojas estão alugadas, tá? Ocupação financeira, né? O pagamento está em dia, seria isso daqui, laranja. Então, como vocês podem ver, o laranja aqui, ó, ele cresceu um pouco, né? E estabilizou aqui, ó. Então, estão pagando em dia. Vacância financeira, vacância física, né? O número de lojas vazias. Olha o que aconteceu. Tinha aqui um tanto de loja vazia, aumentou em 2020 o número de lojas vazias. 2021, olha o que aconteceu, o número de lojas vazias. Tá? Então, olha, diminuiu o número de lojas vazias aqui, ó. E o número também de vacância financeira, ou seja, as pessoas voltaram a pagar, né, poucas. Então, procurem sempre ocupação física e ocupação financeira acima de 90, tá? E vacância abaixo de 5, com certeza abaixo de 10, tá? Se possível, abaixo de 5, tá? De 90, 95, né? Abaixo de 5% seria o ideal, mas abaixo de 10 já está valendo, tá bom? Então, eu termino a aula aí falando isso, né? Talvez você não precise saber mais, talvez vocês precisem de mais clareza no que você já sabe, tá? Então, aqui estão os sites que eu uso, que eu confio, aí há alguns anos eu faço a filtragem por aqui. Então, aqui tem sites do próprio governo, tem alguns cursos lá. Todos esses daqui são muito bons, então comecem a seguir fundos imobiliários. Olhem também no YouTube, tem muito analista lá que faz uma análise bacana que vale a pena, tá? Mas tenham autonomia, gente. O que eu estou ensinando a vocês é terem autonomia, tá? Então, para finalizar a aula de hoje, eu vou pedir que vocês façam a carteira simulada, tá? Então, eu vou parar de gravar aqui,